ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, que apresentemos a Tua palavra, pelo Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Fala, ó Deus, fala a cada entendimento e a cada coração e desperta-nos para vivermos plenamente qual seja a Tua vontade. Abençoa-nos, de maneira que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gostaria de convidar a você, mais uma vez, assim como fizemos hoje, no domingo pela manhã, a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 22. Nós vamos dar continuidade à palavra que falamos hoje, no domingo pela manhã, quando ressaltamos aquele desejo do Senhor Jesus que disse, no versículo 15, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. No dia em que o Senhor estabeleceu a ceia do Senhor, onde pela primeira vez foi ministrada a ceia do Senhor. E Ele mesmo disse que não participaria até que pudesse participar com todos nós, no advento do seu reino, quando nas bodas do Cordeiro todos nós participaremos. Reafirmamos aqui, como disse Jesus nesse texto, disse, tudo isto é em memória de mim. Então, isto é um memorial, mas sendo um memorial, não é um mero ritual, em que, por estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, cremos que a presença verdadeira, que a presença real de Jesus está no nosso meio, como Ele mesmo afirmou, onde estiverem dois, onde estiveram três, reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. A ceia é a comunhão uns com os outros e a comunhão com Deus. É para termos um momento de trazermos a mesma experiência da primeira ceia, a ceia que participamos. Por um ato sobrenatural do Espírito Santo. Pode ser a mão de um homem que te oferece os elementos da ceia, mas a presença de Deus está junto com você. Não nos elementos, mas em nosso meio. Em nosso meio está o Senhor. E isto deveria ser em todos os cultos, sempre que nos reunimos no nome de Jesus Cristo. A presença do Senhor está no nosso meio, mas em forma especial ou de forma especial no momento da ceia do Senhor. Assim como houve algumas situações particulares na ceia do Senhor, na primeira ceia, isso também ocorre na ceia entre nós. A Bíblia diz para nos examinarmos, fazermos o autoexame e assim comermos do pão e bebermos do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós não queremos juízo, nós queremos graça, nós queremos bênção. E é no discernimento do corpo é que temos a bênção
do Senhor no momento da ceia e na falta de discernimento do corpo, é que temos o juízo do Senhor. Porque quando julgamos aos outros, também somos nós julgados, para não sermos disciplinados com o mundo. É o que a palavra do Senhor nos ensina na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Porém, quando nós damos continuidade à leitura deste texto que hoje lemos e que fomos até o versículo 20, no versículo 21, nós encontramos assim, o Senhor Jesus dizendo: todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Que Deus abençoe a sua palavra em nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Amém. Aquele que comer indignamente do pão e do cálice do Senhor será réu do corpo e do sangue de Cristo. Aquele que não discernir o corpo. E o que seria não discernir? Qual é a falta de discernimento? Aquele que não sabe reconhecer o corpo e não sabe reconhecer o seu lugar e a sua forma de agir no meio do corpo, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Temos que saber discernir, temos que saber agir, temos que saber como ter esta comunhão no corpo. Jesus, então, começa a perceber entre os seus discípulos não apenas um questionamento. Eles começaram questionando, eles começaram: qual de nós será este que o trairá? Qual de nós será este que o entregará? Algumas pessoas dizem que a palavra trair
é mais bem traduzida como a palavra entregar. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos das autoridades e nas mãos dos gentios. Então, essa era uma traição de entregar, onde a pessoa de Cristo foi entregue por Judas Iscariotes. Mas aquilo que começou como uma indagação, terminou numa discussão. Quantas coisas começam assim? Começam numa simples indagação, mas terminam numa discussão. De onde procedem as divisões? De onde procedem as guerras? De onde prosseguem as discussões? Aqui, tudo começou indagando. Eles estavam simplesmente questionando. Eles estavam buscando uma resposta. E logo começaram a julgar uns aos outros. E logo começaram a comparar-se uns aos outros. E logo começaram a se sentir superiores uns aos outros. E aí o problema estava. O problema estava colocado. E, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com esse espírito indagador que termina num espírito mais do que contestador de discussão, de divisão, de briga. Eles começaram a discutir qual de nós é o maior. Jesus teve que agir, Jesus teve que intervir. Jesus falou entre os reis e os poderosos dessa terra. Sim, existem aqueles que dominam uns sobre os outros. E aqueles que exercem autoridade são chamados benfeitores. Quisera eu que todo benfeitor de fato pudesse nos fazer bem. Mas muitos dos benfeitores apenas pesam as suas mãos sobre as vidas. As autoridades se tornam, em vez de benfeitoras, opressoras. Oremos para que, de fato, toda autoridade seja benfeitora. Toda autoridade dentro da igreja, toda autoridade no mundo possa ser benfeitora. Possamos orar que toda autoridade faça benefício para as gentes, para os povos, para as nações, que haja este benefício, que sejam autoridades para exercerem o quê? O bem, e dessa forma serem benfeitores. Aqueles que fazem o bem. O que é um benfeitor? O feitor é o que faz, é o que executa. Tornou-se essa palavra feitor uma palavra até mesmo que perdeu o seu sentido, mas que obrigava os outros a fazerem. Então era um opressor. Mas um benfeitor, literalmente, é o feitor do bem. É aquele que faz o bem, que não apenas faz o bem às pessoas, mas que leva as pessoas, exercendo sua autoridade, a fazerem o bem mútuo, o bem a todos. Realmente, eu oro no nome de Jesus Cristo, que as autoridades de nossa nação, sejam elas do executivo, sejam elas do legislativo, sejam elas do judiciário, sejam elas a nível federal, a nível estadual,
a nível municipal, sejam benfeitores de todo o povo, de toda a nossa nação. Você pode dizer amém a isto? É o que nós clamamos ao Senhor. Ah, pastor, nós não temos isso, mas vamos aclamar ao Senhor. Ele transforma a água em vinho. Ele pode transformar toda a realidade. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se converter e orar, eu ouvirei a sua oração e eu sararei a sua terra. Nossa terra pode ser sarada. Nossa economia pode ser sarada. Nossas leis podem ser saradas. Nossos juristas podem ser sarados. Nossos legisladores podem ser sarados. Nossos executivos podem ser sarados. Toda autoridade pode ser sarada. Nossa terra, o coração dessa nação pode ser sarado. Tudo depende de nós o quê? Que nos convertermos, nos arrependermos e orarmos. Não apenas nos convertermos, não apenas nos arrependermos, mas também orarmos. Não apenas orarmos, mas nos arrependermos e nos convertermos. Se fizermos isto, Deus sarará a nossa terra. Deus sarará o teu negócio. Deus sarará a sua família. Deus sarará a sua cidade. Deus sarará o seu estado. Deus sarará o teu país. Por quê? Porque é promessa de Deus. Jesus, então, passa a dizer aos seus apóstolos, e por meio dessas palavras escritas nas Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito Santo, que encontramos aqui em Lucas capítulo 22, ele está falando a mim, ele está falando a você, ele está falando a nós, tanto quanto ele falou aos seus discípulos. Quando eu leio a Escritura, quando eu ouço a Escritura sendo lida, quando eu ouço a palavra sendo pregada, para mim é como se Jesus estivesse falando. E eu quero dar ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Eu quero escutar ao Senhor, eu quero ouvir ao Senhor. E então Jesus disse: mas vós não sois assim. Você não é assim. Temos aprendido e temos nos colocado de uma forma que não somos. Jesus disse: vós não sois assim. Pelo contrário. O reino de Deus se movimenta muito ao contrário do que o mundo se movimenta. Basta ler as bem-aventuranças. E você encontrará os bem-aventurados numa colocação diferente do que o mundo tem de que é um bem-aventurado. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos, bem-aventurados que têm fome e sede. Nós lemos isso falando, esses são os bem-aventurados, são, porque Deus agirá em cada uma dessas circunstâncias e seremos agraciados por Deus. Nas nossas lágrimas, elas serão enxugadas, e os que hoje choram, amanhã rirão. Na nossa humilhação, por cada humilhação, receberemos dobrada honra. Na perseguição, nos regozijaremos, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de nós. E se estes tiveram galardão, nós também galardão teremos da parte do Senhor. Combateremos o bom combate, completaremos a carreira, guardaremos a fé e estaremos prontos a receber a coroa de glória que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Bem-aventurado.
No reino de Deus, para que eu suba, é necessário que eu desça. A Bíblia diz que quer dizer que Jesus subiu, senão que primeiro desceu. E desceu às regiões inferiores da terra. Por isso foi colocado acima de todos, num lugar altíssimo. Meus irmãos, todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado, porque Deus se agrada dos humildes, mas resiste aos soberbos. Nós não somos como o mundo. Eu volto a dizer isto. Nós não somos como o mundo. E nós não podemos trazer os valores do mundo para dentro da igreja. Eu me preocupo, às vezes, com tamanha politização da igreja. Porque a política é uma coisa que pertence ao mundo e, às vezes, nós estamos tão politizados que estamos não defendendo o bem, não defendendo a justiça, não defendendo a retidão, mas o que nós estamos defendendo? Uma ideologia, um pensamento político. E, por vezes, nós estamos entrando no espírito disso, do que é o quê? Os reis, os dominadores. Nós não estamos no espírito da política do mundo. Você está me escutando? Nós não estamos. Nós estamos para exercer um outro tipo de autoridade que traz benfeitoria real. Uma coisa é ser chamado de benfeitor. Outra coisa é sermos benfeitores. E benfeitores uns para com os outros. Não é minha intenção falar de política. Não pretendo macular a mensagem, sujar o púlpito com temas como estes. Mas é a minha intenção dizer o que Jesus disse: vós não sois assim. Vós não sois como os dominadores deste mundo. Vós não sois como os governantes desta terra. Vós não sois como os poderosos desse século. Vós sois filhos de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse: o Pai me entregou o seu reino e eu entrego esse reino a vocês, mas não para oprimir, não para dominar ao seu irmão. Diz aqui o Senhor Jesus, versículo 26, mas vós não sois assim, pelo contrário, há um movimento contrário, há uma manifestação de poder e autoridade contrária ao que é a dinâmica da autoridade deste mundo, que é a autoridade não para ser servido. A autoridade deste mundo é a autoridade para ser servido. A autoridade do reino de Deus é a autoridade para servir. Ao contrário, o maior entre vós seja como, ele pode ser o maior, mas seja como o menor. E aquele que dirige, seja como o que serve. A forma de dirigirmos, ó Igreja de Cristo, ó ministros de Deus, ó homens de autoridade, vinda da parte do Espírito Santo, nós não recebemos o poder, a autoridade de Deus para sermos servidos. Nós não estamos aqui recebendo uma unção para sermos reis. Embora
todos nós sejamos uma nação de reis e sacerdotes, mas não somos reis segundo esta terra, segundo este mundo. Sabe, há muita gente e liderança atual da igreja, perdoe-me, a autocrítica, porque quando fazemos assim, estamos autocriticando a nós próprios, não apenas a mim, a nós como igreja. Se você quer enriquecer, não se torne um pastor, se torne um empresário, um executor, um realizador. Porque o pastor, o ministro do Evangelho, está para servir todas as pessoas. Nada contra o ministro ter uma vida digna, não ter faltas. Mas saiba do seguinte: Jesus Cristo, ele não acumulou riqueza. Não, Jesus Cristo não pegou a pobreza. A pobreza não é uma virtude. A miséria é um flagelo. Mas a riqueza não é evidência de bênção. Se fosse assim na parábola do rico e de Lázaro, o pobre Lázaro não estaria no céu e o rico não estaria no inferno. Então, Jesus mesmo disse: quão dificilmente pode um rico entrar no reino dos céus. E nós devemos entender que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas. Não há mal nenhum em se ter riquezas, mas quão danoso é quando as riquezas nos têm, as riquezas nos dominam, as riquezas são nossos senhores. Porque veja, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. E eu esperava que talvez ele falasse a Deus e ao diabo, mas ele falou a Deus e às riquezas. A riqueza é um senhor que você se submete a ela, a riqueza, com muito mais facilidade, e é enganado até mesmo com mais facilidade do que o próprio pai da mentira. Por quê? Porque você ambiciona a riqueza. Esse é o problema de todos nós. As riquezas desse mundo devem nos servir e não nós servirmos a ela. Eu faço votos, eu desejo, eu oro, eu clamo para que Deus te prospere economicamente, financeiramente, para que você tenha bens, para que você não tenha dívidas, para que tudo em sua vida esteja equilibrado, esteja pago, para que você não viva uma dificuldade, uma aflição. Obviamente que eu não quero isto para você, mas o ministério não é para fazer fortuna, o ministério é para cuidar de vidas. Jesus estava falando aos 12, Jesus estava falando aos apóstolos, aos líderes. Ele estava dizendo: aquele que lidera, sirva. Eu não lidero para mandar. Eu lidero para servir. Moisés foi homem cheio da autoridade de Deus, e nessa autoridade, Deus o usou para libertar o povo de Israel, sendo ele o libertador do povo de Israel no Egito. E como Moisés é chamado por Deus, quando o Senhor fala a Josué: Moisés, meu servo. É mais importante e é melhor sermos servos de Deus neste mundo do que sermos faraós nessa terra. Mas há muita gente
que quer uma vida faraônica, quer fazer monumentos faraônicos, quer ser um faraó. Então Jesus coloca em ordem, Jesus vê aqui o início de um grande problema. Qual de nós é o maior? Qual de nós é o maior? Jesus diz, vós não sois assim. Vós não sois assim. Jesus fala, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa. A resposta é clara. O maior é aquele que se assenta à mesa para ser servido. E Jesus, o que nesse texto ele fala, que ele, porém, servia. Jesus disse, olhem para mim, vocês me reconhecem como a maior autoridade, mas eu vos sirvo. É isso que nós devemos viver para discernir verdadeiramente o corpo de Cristo. Devemos servir uns aos outros. Como o Pai confiou a mim o seu reino, eu vou-lo confio a vocês. A vós outros, eu vou-lo confio. O reino de Deus. Mas esse reino não está para que nós tenhamos um nome, mas para que nós exaltemos ao nome dEle, glorifiquemos a Ele, para que o nome de Deus seja glorificado entre as nações e não vituperado entre as nações por causa de nós. E diz que jeitosamente, vocês turbam, vocês mudam a palavra de Deus. Há muito engano, há muito jeito, e eu diria até mesmo de uma forma bem brasileira, muito jeitinho. Nós não podemos ajeitar a palavra, nós temos que entregar a palavra como ela é. E o que Jesus então fez? Nós sabemos, pelos evangelhos, que tendo Deus colocado todas as coisas, ou confiado todas as coisas na mão de Jesus Cristo, ou nas mãos de Jesus Cristo, o que fez o Senhor Jesus? Diz que despiu-se de suas vestes superiores, que se cingiu com um avental, com uma toalha, e tomando uma bacia de lavar, lavou os pés dos seus discípulos. Mais do que termos uma cerimônia de um lava-pés, o que é bíblico, o que não é errado fazer, mas se deve fazer dentro de um contexto correto, o que nós temos que entender é esse princípio de ensinamento de humildade que o Senhor Jesus nos deu. Que Ele se despiu das vestes superiores. E deixe-me dizer uma coisa, o nosso problema é que nós nos agarramos a nossas vestes superiores. Quando não dizer o nosso manto de superioridade. E quando você se veste de uma superioridade, você humilha, você pisa aqueles que estão ao seu redor. Deus não nos deu autoridade para pisarmos as pessoas a fim de subirmos, mas Deus nos deu poder e autoridade para erguermos as pessoas. Jesus, de outra feita, numa mesma discussão dos seus discípulos de quem era o maior, Jesus toma uma criança. Diz que a criança ali
que Ele abençoa, que Ele toma em seu colo. Disse, quem receber a um desses pequeninos como a mim recebe. Então, Jesus toma aquela criança e ergue. Entenda que Jesus era um mestre e todas as suas atitudes e todas as suas palavras visavam nos ensinar. Eles discutiam qual deles era o maior. Eles não tinham dúvida de que de Jesus era o maior entre eles. E Jesus então toma uma criança e toma em seus braços, em seu colo. E a criança que está num nível menor, que está numa altura menor, no momento em que é erguida no colo, nos braços de Jesus, ela fica na mesma altura dos demais. Então Deus não me fez o maior, ou não te faz o maior, para sermos os maiores, mas para tomarmos os menores e colocarmos na mesma altura dos maiores. Essa é a grande lição de Jesus. Essa é a grande lição que nós devemos viver. Isso é discernir o corpo, é não oprimir o corpo, é não julgar o corpo, é não julgar o irmão, é não se sentir superior ao seu irmão, mas estar sempre disposto a ser um benfeitor, a fazer o bem ao seu irmão. Nós precisamos ter esse espírito. Se nós tivermos esse espírito, mais uma vez, nós teremos no nosso meio o ambiente que agrada ao Senhor. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, sobre a orla ou a gola de suas vestes. Diz que ali o Senhor está presente, que ali o Senhor despede a sua bênção e a vida para sempre. Há um ambiente que é o ambiente propício à manifestação de vida e à manifestação de bênção. É o ambiente de comunhão genuína, é viverem os irmãos em união. Então, nós precisamos discernir o corpo, é esta comunhão. Não apenas a ceia é uma comunhão com o Senhor, mas é uma comunhão uns com os outros, em que nós precisamos criar, no meio da nossa igreja, no meio da igreja de Cristo, um ambiente propício à manifestação do Espírito Santo. Para isso, nós precisamos nos converter, não apenas ao Senhor, mas nos converter uns aos outros. Haver um espírito de reconciliação, um espírito de perdão, um espírito de recebimento de perdão e de dar perdão. Nós precisamos ter o discernimento do corpo de Cristo. Eu quero te convidar nessa noite a criarmos o ambiente propício a toda sorte de bênçãos, a que Deus dê toda sorte de bênçãos. Às vezes, e com razão, nós dizemos, bem, vamos criar um ambiente propício à manifestação do Espírito Santo. Vamos jejuar, isso é correto. Vamos orar, isso é certo. Vamos fazer louvores, vamos adorar, isso é corretíssimo.
mas vamos nos perdoar mutuamente. Vamos discernir o corpo. Vamos reconhecer ao nosso irmão como se o nosso irmão fosse superior. A Bíblia diz, tratai-vos assim. Tratando o seu irmão como superior a você mesmo. Isso não quer dizer que você não é alguém de autoridade, porque a autoridade do Senhor na igreja é para servir, e não para ser servido. Os que dirigem, servem. Sabe, no mundo, os que dirigem, comandam. A igreja, o povo da igreja, está como massa de manobra de gentes. E os dirigentes da igreja estão manobrando a igreja. Eu não estou julgando a ninguém, por favor. Mas eu estou dizendo, nós não podemos ir por esse caminho. Nós temos que ir pelo caminho que os que receberam autoridade estão aqui para servir. Os que receberam autoridade estão aqui para abençoar. Os que receberam autoridade estão aqui para serem bondosos, benignos e, além de tudo isso, benéficos, para sermos benfeitores. Não quero ser apenas benigno. Benigno é quando eu não te faço mal. Mas eu quero ser benéfico. Benéfico é quando eu te faço bem. Você concorda comigo que não basta apenas não fazer o mal? Ora, não fazer o mal já é algo muito bom. Mas além de não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Nós temos que ser, além de benignos, nós temos que ser benéficos. Onde estão os ministros de Deus que são benéficos ao reino de Deus? Onde estão os profetas, os apóstolos, os evangelistas, os pastores, os mestres, que sejam benéficos, que sejam benfeitores? Onde estão os dirigentes? Que sejam servidores, que sirvam. E serviu Moisés com fidelidade a Deus e aos homens. É isto que nós devemos vivenciar. Eu quero te convidar a fazer um autoexame, uma reflexão neste momento. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Enquanto estamos fazendo isso, eu quero me dirigir à pessoa que talvez esteja nos ouvindo e dizendo, isso é algo tão maravilhoso. Mas no meio de toda esta palavra, você disse que isso é dado àqueles que Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O que eu faço para ser um filho de Deus? Porque eu quero participar dessa comunhão. Porque eu quero viver nesta união, em que um é benigno ao outro, em que um é benéfico ao outro. Eu quero esse ambiente. Venha para Cristo. E vindo para Cristo, venha para a comunhão dos santos, na igreja de Cristo. E se você me pergunta como você virá a Cristo, a todos quanto receberam, receba Jesus agora.
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crer em Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, se você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Ele lhe dará o poder de você ser feito filho de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, que essa pessoa que agora deseja fazer parte da família de Deus, sendo filho de Deus, que ela receba o dom da fé, que o Senhor desperte nela agora a fé. Nós pregamos, e porque pregamos, a fé que vem pela ouvir a palavra se manifesta nesta vida. Que ela permaneça nessa fé e que pela tua graça seja salvo ou salva mediante a fé em Jesus Cristo. É o que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Senhor, nós consagramos o elemento, nós consagramos, Senhor, o cálice e o pão ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que a tua presença real, esteja aqui. Nós te pedimos, ó Deus, que nós possamos ser uma presença de qualidade na vida dos nossos irmãos. Os verdadeiros benfeitores, uma presença de qualidade. É o que nós oramos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Segure em mãos o elemento, o cálice e o pão. Espere até que todos possamos estar servidos para celebrarmos no nome de Jesus. Eu convidaria você